Aos 75 anos, Ernesto Silva decidiu finalmente organizar o velho galpão dos fundos de sua casa. Entre ferramentas enferrujadas e móveis esquecidos, uma forma misteriosa se escondia sob uma lona azul desbotada no canto mais escuro do local. Quando suas mãos trêmulas puxaram o tecido empoeirado, revelaram a silhueta inconfundível de um automóvel que não via há mais de 2 décadas. Era o Jaguar E-Type, vermelho de seu falecido irmão Roberto, coberto por uma camada espessa de poeira que contava a história de 20 anos de abandono. Mas o que realmente mudaria sua vida não estava na carroceria elegante ou no interior de couro surpreendentemente preservado. No banco do passageiro, uma pasta de couro marrom aguardava há 2 décadas, guardando segredos que Roberto havia cuidadosamente preservado. Dentro daquela pasta empoeirada, Ernesto descobriu documentos que comprovariam algo extraordinário. Aquele não era apenas um carro antigo esquecido, mas um dos apenas 12 exemplares produzidos com uma configuração específica, tornando-o incrivelmente raro no mercado mundial. Os certificados de autenticidade, as fotografias da entrega original na concessionária e os papéis assinados pelos próprios engenheiros da fábrica Jaguar na Inglaterra revelavam a verdadeira identidade daquele tesouro coberto de poeira. Mas foi o envelope lacrado com cera vermelha que continha o documento mais impressionante de todos. Quando Ernesto o abriu com mãos trêmulas, encontrou uma avaliação que fez seu coração disparar. 800.000 libras esterlinas. E isso era apenas o começo da descoberta mais extraordinária de sua vida. Uma carta pessoal de Roberto, escrita especificamente para ele, revelava que seu irmão havia planejado tudo cuidadosamente, sabendo que um dia aquele carro mudaria o destino da família inteira. Mas nem mesmo Roberto poderia imaginar o que os especialistas descobririam quando finalmente examinassem aquele Jaguar esquecido. O que começou como uma simples faxina em um galpão empoeirado se transformaria na descoberta de um tesouro que valia mais de 1 milhão de libras, escondido há 20 anos no fundo de sua própria casa. Uma história que prova como, às vezes, os maiores tesouros estão bem debaixo dos nossos narizes, esperando pacientemente para serem descobertos por mãos que sabem reconhecer seu verdadeiro valor. Mas será que Ernesto teve coragem de vender o último presente deixado por seu irmão querido? E o que mais Roberto havia escondido naquela pasta misteriosa? Ernesto Silva, aos 75 anos, havia passado a manhã inteira organizando os pertences acumulados ao longo de décadas no velho galpão dos fundos de sua propriedade. O sol filtrava através das janelas empoeiradas, criando raios dourados que dançavam entre as teias de aranha e caixas empilhadas. Era uma tarefa que vinha adiando há anos, mas a idade o fazia pensar em deixar tudo mais organizado para os filhos. Entre ferramentas enferrujadas e móveis cobertos por lençóis amarelados, algo chamou sua atenção no canto mais escuro do galpão. Uma forma grande e misteriosa se escondia sob uma lona azul desbotada, esquecida há tanto tempo que ele próprio não se lembrava do que havia ali. O cheiro de mofo e gasolina antiga pairava no ar, despertando uma curiosidade que não sentia há muito tempo. Com passos lentos, mas determinados, Ernesto se dirigiu até o objeto misterioso. Suas mãos trêmulas começaram a puxar a lona pesada, revelando aos poucos a silhueta inconfundível de um automóvel. A poeira de décadas voava pelo ar enquanto ele descobria primeiro um para-choque cromado, depois uma grade elegante e, por fim, os faróis redondos característicos. Era um Jaguar E-Type, conversível de 1961, pintado em um vermelho que, outrora, havia sido vibrante, mas que agora estava coberto por uma camada espessa de sujeira. Ernesto sentiu o coração acelerar ao reconhecer o veículo que havia pertencido a seu falecido irmão mais novo, Roberto, um colecionador apaixonado por carros clássicos. Roberto havia morrido em um acidente há mais de 20 anos, e o carro havia sido
esquecido naquele galpão desde então. As memórias voltaram como uma enxurrada. As aventuras que viveram juntos naquele Jaguar, as viagens pelas estradas rurais, os encontros de carros antigos, dos quais participavam todos os finais de semana. Com cuidado, Ernesto abriu a porta do motorista, que cedeu com um rangido metálico que ecoou pelo galpão silencioso. O interior de couro bege estava surpreendentemente bem preservado, protegido da umidade pela carroceria bem vedada do veículo. O cheiro característico do couro misturado ao óleo e à gasolina antiga criava uma atmosfera nostálgica que o transportou instantaneamente de volta aos anos 1960. No banco do passageiro, uma pasta de couro marrom chamou sua atenção, ainda mais porque não se lembrava de tê-la visto antes. A pasta estava fechada por uma tira de couro que, apesar dos anos, ainda mantinha sua resistência. Dentro do porta-luvas, encontrou as chaves originais do carro, ainda presas a um chaveiro com as iniciais RS, gravadas em metal dourado. Ernesto pegou a pasta com reverência, sentindo o peso dos documentos que havia dentro. Suas mãos tremiam não apenas pela idade, mas pela emoção de descobrir algo que havia pertencido ao irmão querido. Decidiu levar a pasta para dentro de casa, onde teria melhor iluminação para examinar seu conteúdo com o devido cuidado. A caminhada até a casa pareceu mais longa que o normal, carregando aquele tesouro inesperado entre os braços. Sua esposa, Maria, estava preparando o almoço quando ele entrou na cozinha com a pasta empoeirada. Ela o olhou com curiosidade, notando a expressão de excitação misturada com nostalgia no rosto do marido. "Encontrei algo incrível no galpão", disse Ernesto, colocando a pasta sobre a mesa da cozinha com cuidado. Maria se aproximou, limpando as mãos no avental antes de tocar na pasta antiga. "É do Roberto, não é?" perguntou ela, reconhecendo imediatamente o estilo elegante que caracterizava seu cunhado. Ernesto assentiu, ainda processando a descoberta do carro e agora da pasta misteriosa. Juntos, eles se sentaram à mesa, e Ernesto começou a desatar a tira, de couro com dedos cuidadosos. O som do couro sendo manipulado ecoava no silêncio da cozinha, onde apenas o tic-tac do relógio de parede marcava o tempo. Maria segurou a mão do marido por um momento, compreendendo a importância emocional daquele momento para ele. Ambos sabiam que estavam prestes a descobrir algo significativo, algo que Roberto havia considerado importante o suficiente para guardar cuidadosamente junto com seu carro mais precioso. A expectativa pairava no ar como uma nuvem carregada, pronta para revelar segredos há muito tempo esquecidos. A pasta se abriu, revelando uma coleção organizada de documentos, fotografias e papéis oficiais meticulosamente preservados. O primeiro item que chamou a atenção de Ernesto foi uma série de certificados de autenticidade e documentos de propriedade, todos relacionados ao Jaguar E-Type, que havia acabado de descobrir. Roberto havia sido mais meticuloso do que imaginava, mantendo cada recibo, cada documento de manutenção e cada certificação que comprovava a originalidade e a procedência do veículo. Entre os papéis, encontrou fotografias em preto e branco do carro sendo entregue novo na concessionária, com Roberto sorrindo ao lado do veículo reluzente. As imagens mostravam não apenas o carro, mas todo o processo de aquisição, incluindo fotos da fábrica da Jaguar na Inglaterra e documentos assinados pelos engenheiros responsáveis pela produção. Era evidente que aquele não era um Jaguar E-Type comum, mas algo muito mais especial. Conforme continuava examinando os documentos, Ernesto descobriu que o carro havia sido um dos últimos modelos produzidos da primeira série, com apenas 3.200 quilômetros rodados desde novo. Roberto havia adquirido o veículo diretamente da fábrica através de contatos especiais, e todos os documentos comprovavam sua autenticidade e raridade. Excepcional. Mais impressionante ainda era descobrir que se tratava de um dos apenas 12 modelos produzidos com uma configuração específica de motor e acabamento interno, tornando-o incrivelmente raro no mercado mundial de carros clássicos. Os certificados indicavam que o carro havia sido avaliado por especialistas britânicos em 1985, quando já
valia uma fortuna considerável. Maria observava em silêncio enquanto o marido lia cada documento, percebendo como seus olhos brilhavam com cada nova descoberta. A cada página virada, ficava mais claro que Roberto havia deixado para trás muito mais do que apenas um carro antigo. O documento mais impressionante estava guardado em um envelope lacrado, selado com cera vermelha, que ainda mantinha a marca do anel de Roberto. Dentro do envelope, Ernesto encontrou um certificado de avaliação recente, datado de apenas 2 anos antes da morte do irmão. O documento, emitido por uma casa de leilões especializada em carros clássicos de Londres, avaliava o Jaguar E-Type em uma quantia que fez Ernesto quase derrubar a xícara de café que Maria havia colocado ao seu lado. A avaliação indicava um valor de mercado de 800 mil libras esterlinas, considerando não apenas a raridade do modelo, mas também seu estado de conservação excepcional e a documentação completa que o acompanhava. Anexado ao certificado, havia uma carta da casa de leilões, expressando interesse em adquirir o veículo e oferecendo representação exclusiva para sua venda em leilões internacionais. Maria segurou o braço do marido ao ver a expressão de choque em seu rosto. 800 mil libras, murmurou Ernesto, convertendo mentalmente o valor para reais e percebendo que se tratava de uma fortuna que mudaria completamente a vida da família. O documento explicava detalhadamente por que aquele Jaguar específico era tão valioso. Além da raridade extrema, ele possuía todas as peças originais, nunca havia sofrido acidentes e mantinha a pintura de fábrica intacta sob a sujeira acumulada. A casa de leilões mencionava que carros com essas características eram procurados pelos colecionadores mais exigentes do mundo, especialmente aqueles com documentação tão completa quanto a que Roberto havia preservado. Havia também uma lista de potenciais compradores interessados, incluindo museus automobilísticos e colecionadores privados de renome internacional. A carta datava de 1998, 2 anos antes da morte de Roberto, sugerindo que ele havia considerado vender o carro, mas nunca chegou a fazê-lo. Ernesto percebeu que havia outro envelope menor dentro da pasta. Este, com seu próprio nome escrito na caligrafia elegante de Roberto. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e encontrou uma carta pessoal que seu irmão havia escrito especificamente para ele. A carta começava explicando que, caso algo acontecesse com Roberto, o carro e todos os documentos deveriam passar para Ernesto, mas apenas quando ele estivesse preparado para descobri-los. Roberto escrevia sobre seus planos de restaurar completamente o Jaguar e depois vendê-lo para garantir o futuro da família, mas a vida não lhe dera tempo suficiente para executar esses planos. Na carta, ele explicava cada detalhe sobre o valor do carro, orientando Ernesto sobre como proceder caso decidisse vendê-lo. As últimas linhas da carta foram as que mais tocaram o coração do idoso. Irmão, este carro representa não apenas dinheiro, mas nossa paixão compartilhada pelos automóveis clássicos. Use-o para realizar os sonhos que sempre tivemos juntos. Maria enxugou uma lágrima enquanto observava o marido ler a carta do irmão falecido. Nos dias seguintes, Ernesto não conseguia parar de pensar na descoberta extraordinária que havia feito. Decidiu pesquisar mais sobre o mercado atual de carros clássicos, descobrindo que os valores haviam aumentado significativamente desde a última avaliação feita em 1998. Sites especializados e casas de leilão confirmavam que Jaguar E-Type da primeira série, especialmente aqueles com documentação completa e baixa quilometragem, estavam sendo vendidos por valores ainda mais altos do que os mencionados nos documentos de Roberto. Algumas vendas recentes mostravam carros similares sendo arrematados por mais de 1 milhão de libras em leilões internacionais. A cada pesquisa, Ernesto se convencia mais de que havia descoberto não apenas um carro, mas um verdadeiro tesouro que havia estado escondido em seu próprio galpão durante 2 décadas. Maria o acompanhava nessas descobertas, ambos planejando cuidadosamente os próximos passos a serem tomados. Ernesto decidiu contatar a mesma casa de leilões mencionada na documentação de Roberto,
descobrindo que a empresa ainda existia e havia se tornado ainda mais prestigiosa no mercado internacional. O especialista que atendeu sua ligação demonstrou interesse imediato quando Ernesto mencionou possuir um Jaguar E-Type de 1961 com documentação completa da primeira propriedade. A casa de leilões solicitou fotografias detalhadas e cópias da documentação, prometendo enviar um avaliador especializado para examinar o veículo pessoalmente. Durante a conversa telefônica, o especialista explicou que o mercado de carros clássicos havia passado por uma valorização extraordinária nas últimas décadas, especialmente para modelos como o Jaguar E-Type, em condições excepcionais. Ele mencionou que carros com a configuração descrita nos documentos de Roberto raramente apareciam no mercado, tornando-os extremamente cobiçados por colecionadores do mundo inteiro. Enquanto aguardava a visita do avaliador, Ernesto começou o processo delicado de limpar o Jaguar, removendo décadas de poeira e sujeira acumuladas. Com a ajuda de Maria e de um neto que entendia de carros, ele lavou cuidadosamente a carroceria, revelando aos poucos a pintura vermelha original que brilhava como nova sob a sujeira. O interior de couro foi tratado com produtos especiais, recuperando sua cor e maciez originais de forma surpreendente. O motor, que havia sido protegido por uma capa especial que Roberto havia instalado, estava em condições excepcionais, necessitando apenas de uma revisão básica para voltar a funcionar. A cada hora de trabalho, o carro revelava mais de sua beleza original, confirmando todas as informações contidas na documentação sobre seu estado de conservação excepcional. O neto de Ernesto ficou impressionado com a qualidade da restauração que Roberto havia feito ao longo dos anos. O avaliador chegou uma semana depois, um especialista britânico que havia viajado especialmente para examinar o Jaguar. Sua reação ao ver o carro foi de genuína surpresa e admiração profissional. Durante 3 horas, ele examinou cada detalhe do veículo, verificou números de chassi, analisou componentes do motor e conferiu a autenticidade de cada peça. Sua avaliação preliminar confirmou tudo o que estava documentado. Tratava-se realmente de um dos Jaguar E-Type mais raros e bem preservados que ele havia examinado em sua carreira de 30 anos. O especialista explicou que a combinação de raridade, estado de conservação, baixa quilometragem e documentação completa tornava aquele exemplar extraordinariamente valioso. Ele sugeriu que o carro fosse transportado para a Inglaterra para participar de um leilão especializado, onde poderia alcançar o valor máximo de mercado. A avaliação final surpreendeu até mesmo o especialista experiente. O Jaguar estava avaliado em uma faixa entre 1,2 e 1,5 milhão de libras, considerando sua raridade excepcional e estado de conservação praticamente perfeito. O documento oficial de avaliação detalhava cada aspecto que contribuía para esse valor extraordinário, desde a originalidade completa até a documentação histórica impecável mantida por Roberto. O especialista mencionou que havia apenas outros 5 exemplares conhecidos no mundo com características similares e que nenhum deles possuía documentação tão completa quanto a que acompanhava o carro de Ernesto. A casa de leilões ofereceu representação exclusiva, garantindo divulgação internacional e a participação dos colecionadores mais sérios do mercado mundial. Ernesto e Maria se entreolharam, percebendo que estavam diante de uma oportunidade que mudaria completamente o futuro da família, exatamente como Roberto havia planejado em sua carta carinhosa. A decisão de vender o Jaguar não foi fácil para Ernesto, que sentia uma conexão emocional profunda com o carro que representava as memórias compartilhadas com Roberto. Durante semanas, ele e Maria conversaram sobre as possibilidades que aquela venda poderia proporcionar. A segurança financeira na velhice, a educação universitária garantida para os netos e a realização de sonhos que haviam sido adiados durante décadas por limitações financeiras. Ernesto lembrava-se das palavras do irmão na carta, incentivando-o a usar o carro para realizar os sonhos que sempre tiveram juntos. Após muita reflexão, ele decidiu que Roberto ficaria orgulhoso sabendo que sua previsão e cuidado com o carro estavam
proporcionando uma vida melhor para toda a família. A venda seria uma forma de honrar a memória do irmão e sua paixão pelos automóveis clássicos. O processo de preparação para o leilão levou 2 meses, durante os quais o Jaguar recebeu uma restauração conservadora para preservar sua originalidade. Especialistas trabalharam cuidadosamente para manter todas as características originais, enquanto garantiam que o carro estivesse em condições perfeitas de funcionamento. A casa de leilões preparou um catálogo especial destacando a história única do veículo, incluindo fotografias das descobertas feitas por Ernesto e depoimentos sobre a preservação excepcional realizada por Roberto. A documentação completa foi digitalizada e disponibilizada para potenciais compradores ao redor do mundo, gerando interesse imediato de colecionadores na Europa, Estados Unidos e Ásia. Ernesto acompanhou cada etapa do processo, aprendendo sobre um mundo de colecionadores que ele nunca havia conhecido, mas que Roberto frequentava com paixão. O dia do leilão chegou com uma cobertura de mídia especializada que surpreendeu Ernesto. Jornalistas de revistas automobilísticas internacionais queriam conhecer a história da descoberta e entrevistar o homem que havia encontrado um dos Jaguar E-Type mais raros do mundo em seu próprio galpão. Ernesto contou a história com emoção, sempre mencionando o cuidado e a previsão de Roberto, que havia preservado não apenas o carro, mas toda a documentação necessária para comprovar seu valor excepcional. A transmissão ao vivo do leilão permitiu que ele acompanhasse os lances de sua casa no Brasil, com Maria ao seu lado segurando sua mão durante os momentos de maior tensão. O interesse dos compradores superou todas as expectativas, com lances chegando de diferentes continentes. O martelo do leiloeiro bateu em 1,4 milhão de libras, um valor que deixou Ernesto temporariamente sem palavras. O comprador foi um colecionador americano que havia participado dos lances por telefone, competindo contra outros 2 colecionadores europeus igualmente determinados a adquirir aquele exemplar excepcional. A casa de leilões parabenizou Ernesto pela preservação extraordinária da documentação e pela condição impecável em que o carro havia sido mantido durante todos aqueles anos. O dinheiro da venda, convertido para reais, representava uma quantia que Ernesto jamais havia imaginado possuir, suficiente para transformar completamente a vida de sua família por várias gerações. Naquela noite, ele e Maria brindaram não apenas pela venda bem-sucedida, mas principalmente pela memória de Roberto, cuja paixão pelos carros clássicos havia se tornado um presente duradouro para toda a família. Meses depois, Ernesto usou parte do dinheiro para reformar a casa onde havia morado durante 50 anos, criou fundos educacionais para todos os netos e ainda guardou uma quantia considerável para garantir uma velhice tranquila ao lado de Maria. Ele também decidiu transformar parte do galpão, onde encontrou o Jaguar, em um pequeno museu familiar, exibindo fotografias da descoberta, cópias da documentação histórica e objetos pessoais de Roberto. O espaço se tornou um local de memória onde a família se reunia para lembrar das histórias compartilhadas e da importância da preservação da história familiar. Ernesto frequentemente recebia visitantes interessados em conhecer a história da descoberta, sempre contando com orgulho sobre a meticulosidade e a previsão de seu irmão mais novo. A descoberta daquele Jaguar coberto de poeira havia se tornado muito mais do que uma simples venda. Transformara-se na história de como o amor pelos carros clássicos e o cuidado familiar podem criar legados que atravessam gerações, exatamente como Roberto havia sonhado quando guardou cuidadosamente todos aqueles documentos junto com seu tesouro automotivo.